Olá, muito obrigado pela consideração de você estar assistindo essa série, o cientista espiritual André Luiz. Hoje, a lição 32, corpo espiritual, automatismo e herança. Olha o que é que o André Luiz vai dizer, um trecho pequeno lá no livro Evolução em Dois Mundos, livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ele diz: se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pelas responsabilidades nas linhas da civilização, sob o signo da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito pela maturação sublimada no campo angélico. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável, para compreendermos a inexigibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porque ao longo da atração do mineral, da sensação do vegetal, do instinto do animal, vemos a crisálida da consciência construindo as suas próprias faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Olha o que o André Luiz está chamando a atenção disto. Desse automatismo que vai sendo adquirido, desde, como ele diz, lá, da atração do mineral, na sensação do vegetal, no instinto do animal, não é? Até chegar no homem, quanto tempo vai demorando, e a necessidade desse automatismo, dessa compreensão da inteligência vindo para fazer no processo de transformação. O reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência dos nossos conhecimentos adquiridos por recapitulação e transmissão incessante. Ele está chamando a atenção desse processo. Então, o processo da herança, que normalmente a genética estuda muito essa herança, que diz que está lá nos cromossomos esta herança, mas o cromossomo foi formado, e o André Luiz vai chamar a atenção como é isso, o próprio gene, a informação do gene lá que vai passando a informação, como é que essa informação do espírito vai moldar no cromossomo, como se fosse numa maquinária que você vai escrever, você faz as letras, os cromossomos é como se fosse as letras que vai fazer essa escrita, mas quem vai juntar essas letras para a escrita, quem vai dar ordem para juntar
tal letra com tal letra para formar tal palavra e tal palavra para formar uma frase e a frase para formar sentença e, se possível, todo o escrito ficar com harmonia e beleza. É o princípio inteligente que vai formar isso. Como é que isso é formado? Que vem lá desse princípio inteligente. Imagine sair lá do inconsciente puro, atravessar as fileiras do inconsciente passado, do inconsciente atual, juntando lá com o princípio do corpo material para passar para o perispírito, para passar para o corpo etérico, para chegar no corpo, chegar até as células. Essas informações, essas heranças adquiridas, custou muito lá do princípio inteligente. Então, esse estudo do princípio inteligente, trabalhando o seu automatismo no corpo espiritual, no corpo físico, trabalhando com o inconsciente, com a herança genética, nós só vamos fechar esse elo perdido se trouxer a discussão do princípio inteligente. Então, por isso que alguns cientistas querem explicar a herança genética ou até mesmo o automatismo do inconsciente ou da fisiologia só com a compreensão do corpo, achando que a biologia é formada desses átomos e elementos, e esses elementos vão formando as moléculas, e isso é suficiente para explicar. Mas não entende ele que, se não trouxer essa discussão do princípio inteligente para compreender a fisiologia nossa. Agora imagine quando esses grandes cientistas que estudam a genética, que estudam a fisiologia humana, do animal, das plantas, compreenderem que existe um corpo espiritual e souber fazer essa ligação entre o corpo espiritual e o corpo aqui carnal, quantos saltos darão? Eu digo, sem medo de errar, que o estudo da ciência estudando o corpo espiritual, a fisiologia espiritual, a genética espiritual, está perto de começar. E quando eles forem começar, eles vão ficar impressionados como é que esse espírito chamado André Luiz, que na realidade é o Carlos Chagas nosso, que já era cientista, trouxe essa informação. E eles vão ficar ainda mais impressionados que ele trouxe a informação pelo Chico Xavier, um homem que só tinha o 4º ano primário. E ele vai dizer como é que um sujeito com 4º ano primário pode ter dito tantas informações científicas tão avançadas para o seu tempo. Porque tem essas informações que o André Luiz trouxe, a maioria delas tem quase 80 anos de informações, e ainda algumas já estão provadas, algumas estão provando, e outras vão demorar algum tempo para ser comprovada o que disse o André Luiz nessas informações. Muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando essa série, o cientista espiritual André Luiz.